Bora lá. Quando se trata sobre e-commerce, há algumas coisas que a gente precisa entender de uma forma um pouco mais prática do que em outros negócios. Por exemplo, quando a gente trata sobre funil, geralmente em outros negócios é um pouco mais abstrato. Só que quando a gente traz para dentro da questão do contexto do e-commerce, nós entendemos que é essencial e é muito importante. Porque se você não tiver essa consciência de funil, de modo algum você vai conseguir performar bem no seu e-commerce. Então, quando se trata sobre e-commerce, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos aqui o nosso anúncio. Deixa eu marcar para ficar mais dinâmico. Nós temos aqui o nosso anúncio. Desse anúncio, duas métricas vão ser essenciais para a gente analisar, que é o número de impressões, porque querendo ou não, quanto maior o número de impressões, ou seja, quanto mais impressões a gente tiver no nosso anúncio, automaticamente isso vai levar a uma outra questão que é o maior número de cliques possível também. Ou seja, eu tenho muitas pessoas vendo o meu anúncio e tenho muitas pessoas clicando no meu anúncio. Quando elas clicam, elas vêm aqui para dentro do meu funil de fato, ali dentro do e-commerce, que aí vai ser a questão de visita, primeira métrica dentro do e-commerce que precisa ser analisada, visita. E se a gente tem muito clique, mas pouca visita, ou seja, pouco page view, por assim dizer, pouca visita aqui na home do site, ou enfim, na página que a gente colocou, isso significa que há um gap entre cliques e visita, que esse gap geralmente é o fato que o e-commerce carrega muito devagar. Então, pelo fato do e-commerce carregar muito devagar, a gente precisa fazer um ajuste ali na velocidade do e-commerce. Mas aí, voltando aqui novamente para o nosso funil, a gente tem o nosso anúncio. Desse nosso anúncio, a gente precisa ter muitas impressões. Quanto mais impressões, mais cliques a gente vai ter ali. Quanto mais cliques, mais visita a gente vai ter dentro do nosso e-commerce. Para quê? Dessas visitas, elas vão se tornar ali carrinho, que é o que a gente chama, adicionou ao carrinho. ADT to cart. Adicionou ao carrinho. Puxar aqui, ficar grande. Então, de visitante, essa pessoa adiciona ao carrinho. De adicionar ao carrinho, ela vai para a próxima etapa aqui do nosso funil, que é Initiate Checkout, que é iniciar checkout. De iniciar checkout, ela vem para o fundo do funil, que é compra. Sobre esse ajuste de dentia. Ou seja, aqui a gente precisa sempre olhar com um olhar muito panorâmico, não só para a questão do anúncio como um todo, mas olhar para essas métricas dentro aqui do nosso funil. Automaticamente, quanto melhor for os meus anúncios, mais alcance eles vão ter. Quanto mais alcance eles tiverem, automaticamente mais impressões eu vou ter. Quanto mais impressões eu tiver, mais cliques eu vou ter. Quanto mais cliques eu alcançar, mais visitas no meu site eu vou ter. Quanto mais visitas eu ter, mais adição ao carrinho. Quanto mais adição ao carrinho, mais pessoas vão iniciar a checkout. Quanto mais pessoas iniciar checkout, mais compra eu vou ter ali dentro do meu e-commerce. Então a gente precisa ter uma consciência que para criar público, né? Ou seja, olhar para um ponto de vista para a gente ter bastante visita, para a gente poder ter adicionar o carrinho, para a gente ter iniciou checkout, para a gente ter compra, a gente precisa entender que há um gap de tempo de investimento. Então, se você investe, sei lá, R$ 5.000 por mês no seu e-commerce, ali em anúncios, automaticamente você vai ter uma verba um pouco maior para poder criar público, para poder entregar dados ali para o pixel do Meta. Quando você consegue fazer isso, automaticamente você vai ter mais visita, mais adição ao carrinho, mais iniciou o checkout e, por fim, mais compra. Ou seja, para resumir tudo o que eu estou falando aqui quanto mais você
tem bons anúncios. Quanto mais você investe, quanto mais seus anúncios performam bem, quanto mais gente você leva para visitar o seu site, para visitar o seu e-commerce, quanto mais essas pessoas que visitaram o seu e-commerce adicionaram ao carrinho, quanto mais elas adicionaram ao carrinho e iniciaram o checkout, foram para a compra, automaticamente maior a probabilidade de você ter compra. E aí, aqui dentro, a gente precisa ter uma consciência que há esse gap de tempo, porque nem sempre a pessoa que vai visitar, ela vai comprar logo. Ela pode só visitar. Só que às vezes uma porcentagem dessas pessoas que visitam vão adicionar o carrinho. Dessas pessoas que adicionar o carrinho, vai ter uma parte dessas pessoas que vão iniciar o checkout. Dessas pessoas que vão iniciar o checkout, uma parte delas vão comprar. E essas aqui que visitaram e não compraram, essas que adicionaram e não compraram, essas que iniciaram e não compraram, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um público, a gente vai trabalhar um público personalizado, que é o quê? Eu vou pegar todas essas pessoas e vou fazer remarketing com elas. Vou criar público, remarketing, público, visitou e não comprou, público de adicionou ao carrinho, público de iniciou checkout. E também, se você quer uma taxa de recompra, você vai vir e vai também ali fazer público de compradores. E aqui você pode colocar 90 dias. Aqui você pode colocar 90 dias, 90 dias e aqui 30 dias. E aqui você pode ter mais também, 120, 180 dias, enfim. Você tem essa liberdade aí de dias, mas o ideal é que a partir de 20, de 90 dias ali, você tá trabalhando. Se o seu e-commerce tem um tráfego pequeno e teve poucas vendas, talvez nem seja ideal você trabalhar com o público de compradores. E aí, o que que você pode fazer aqui? Nesse caso, você pode, se tiver um número razoável de compradores, você vai fazer o quê? Você vai vir e criar um público semelhante. Look, do que é like. 1%. Aí você vai pegar esse daqui, esse público de compradores, e vai fazer o quê? Um público de lookalike. Público semelhante, compradores, 1%. Que é a melhor forma de você trabalhar com esse público de compradores se ele for muito pequeno. É isso que você pode fazer para melhorar o funil e as vendas aí do seu e-commerce como um todo. Mas, enfim, para resumir, você precisa olhar tanto para a parte dos anúncios, como também para a parte do e-commerce como um todo, e entender que o principal ponto do e-commerce é essas métricas que você precisa analisar e levar em consideração cada uma delas, que é essencial, que é muito importante. É isso, pessoal. Até mais.